Olá, eu me chamo Isabela Cardoso e o meu trabalho é sobre a prospecção de bactérias produtoras de peptídeos bioativos a partir de corais contaminados com óleo utilizando espectrometria de massas. Eu fui orientada pelos doutores Nicolau Brito da Cunha e Rosiane Andrade da Costa. Os recifes de corais são ecossistemas complexos que, além de abrigarem a maior parte da biodiversidade marinha, também fornecem uma grande quantidade de serviços ecossistêmicos. Os corais e as suas comunidades microbianas associadas são uma importante fonte de moléculas bioativas. No ano de 2019, foi identificado um derramamento de óleo que atingiu mais de 4.000 quilômetros da costa brasileira. Esse é considerado o pior derramamento de óleo da história do Brasil, além de ser também uma emergência tanto para a saúde pública quanto para o meio ambiente. Os biosurfactantes são moléculas anfifílicas que podem ter baixo ou alto peso molecular. Por serem de origem biológica, os surfactantes são substâncias bioativas mais eficientes e efetivas que os surfactantes convencionais, uma vez que são facilmente degradáveis, possuem baixa toxicidade e podem ser sintetizados a partir de substratos renováveis. Dentre eles estão os lipopeptídeos, que são biosurfactantes de baixo peso molecular e possuem diversas aplicações biotecnológicas, como a biorremediação, a dispersão do óleo, além de possuírem também propriedades antimicrobianas e antitumorais. Portanto, o objetivo desse trabalho foi isolar bactérias produtoras de peptídeos bioativos a partir de amostras do coral sadio e contaminadas com óleo, utilizando a técnica de espectrometria de massa. As bactérias elas foram isoladas a partir de amostras do coral sadio e contaminado com óleo. Os isolados foram cultivados em TSA a 25 graus Celsius e uma colônia isolada foi aplicada diretamente na placa do molde, onde foi adicionada a matriz alfa-ciano e, posteriormente, foi analisada a espectrometria de massas, a fim de avaliar a produção de lipopeptídeos biosurfactantes. Além disso, uma colônia isolada foi adicionada em meio líquido TSB. A partir da cultura em TSB, foram realizados ensaios de índice de emulsificação e colapso da gota, ambos com o sobrenadante da cultura. Já a avaliação da atividade antimicrobiana, ela foi realizada utilizando tanto a cultura quanto o sobrenadante por meio da técnica de halo de inibição, onde, como controle positivo, foi utilizado o sobrenadante de Penibacillus elge AC13 e os isolados foram testados contra as cepas de E. coli ATCC 25922 e S. aureus ATCC 25923. Bom, a partir das análises dos espectros, 12 isolados apresentaram íons na faixa de massa analisada. Inclusive, alguns apresentaram padrão de distribuição de adultos de sódio e potássio apresentando íons H+, que são os que estão indicados com a setinha vermelha. Bom, como está indicado na tabela, 7 isolados apresentaram índice de emulsificação entre 51% e 63,5%. Estão indicados com a seta os 5 isolados que apresentaram resultado positivo no índice de emulsificação e também apresentaram íons na faixa de massa analisada, mas nenhum dos isolados apresentaram atividade antimicrobiana contra as cepas de E. coli ATCC 25922 e S. aureus ATCC 25923. Bom, a partir dos resultados das análises dos espectros de massa e do índice de emulsificação, dos 12 isolados que apresentaram íons na faixa de massa, 5 demonstraram potencial para a produção de possíveis lipopeptídeos biosurfactantes. Bom, 5 isolados demonstraram potencial para a produção de lipopeptídeos biosurfactantes. A presença de íons e a ausência de atividade emulsificante pode estar relacionada ao fato de que o isolado ele produz moléculas na faixa de massa de interesse, mas essas não são moléculas surfactantes, ou ainda que ela seja secretada em concentrações insuficientes para produzir a atividade. Já a ausência de íons e a presença de atividade emulsificante indica que a molécula biosurfactante responsável por essa atividade esteja fora da faixa de massa pesquisada. Bom, apesar da espectrometria de massas não ser um método determinante para ser utilizada como screening, ela pode ser útil para a escolha de possíveis classes de moléculas envolvidas na atividade surfactante. Obrigada.